Olá, queridos irmãos, bom dia, boa tarde, boa noite ou boa madrugada para quem está me ouvindo em diferentes horários. Que a graça do Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo seja com todos nós. Na meditação de hoje vamos falar sobre o cajado de Moisés. Antes de começar, queridos irmãos, gostaria de pedir que deixe o like no vídeo, que compartilhe o vídeo, que assista o vídeo. Quem quiser deixar algum comentário aqui no vídeo, seja agora no decorrer do vídeo, no final do vídeo, é opcional, tá? Pode deixar, estarei lendo e respondendo. Pode ser uma crítica, um elogio, pode ser uma sugestão, pode ser um pedido de oração, pode ser um testemunho, pode ser um agradecimento, tá certo? É importante esses comentários para ajudar também pessoas, né? Tá certo? E é isso. E agora, quem não se inscreveu no meu canal, eu espero que se inscreva neste canal, que é o canal do Senhor. Eu sou apenas administrador. Tá certo? Deus agradece quem se inscrever, quem não se inscreveu ainda. Vamos bater os 100 inscritos logo logo, se Deus quiser. Antes de começar, queridos irmãos, vamos fazer uma oraçãozinha, né? Todos juntos. Querido Deus amado, obrigado por essa meditação, obrigado por esse momento de meditação. Que o Senhor me inspire neste momento e me tome. Que todas as palavras que eu disser venham do Espírito Santo do Senhor, que Ele fale através de minha boca. Que eu seja apenas um instrumento, Senhor. Que os três maiores professores do mundo estejam aqui ensinando, Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito. Ilumine as pessoas que estão me ouvindo e a mim também, para que juntos possamos aprender e pôr em prática a verdade que será ensinada. Que assim seja, eu agradeço e glorifico. Peço em nome do Senhor Jesus. Amém. Queridos irmãos, a gente lê o livro de Êxodo, né? Entende as pragas, a maneira como Deus tirou o povo de Israel do Egito. Mas muitas coisas, se nós não entendermos a cultura da época e prestarmos atenção, passam despercebido para ver a magnitude que foi tirar aquele povo do Egito, né? Como nós já estudamos aqui, nós vimos que as pragas do Egito, cada uma delas atacou um ou mais deuses ao mesmo tempo, né? A praga da morte dos animais, por exemplo, matou o deus Apis, que era o deus touro, né? Que era um touro que era escolhido para ser o Apis lá, e a deusa que era uma vaca, né? A praga do rio Nilo atacou o deus do rio Nilo deles, que ele funcionava do rio como deus. A praga da noite, lá das trevas, atacou o deus Ra, que era o sol, né? Enfim, então nós já estudamos sobre isso. Mas as pessoas que não entendem essas coisas passam despercebido, e é uma coisa importante, porque você vê Deus não só libertando aquele povo, mas mostrando para o povo do Egito que os deuses deles não serviam para nada, que não eram deuses, que eram simplesmente estátuas, que eram só símbolos, que não tinham poder algum, né? E outro símbolo que Deus usou para confrontar o faraó e o povo egípcio foi o cajado de Moisés. Em alguns lugares fala bordão, né? Nós vamos chamar de cajado. Embora os egípcios eles não apreciem o pastoril, né? Mas é comum você ver o faraó segurando de um lado um cajado de ouro na mão e na outra mão um malho, né? Muitas sepulturas tem o faraó segurando numa mão o cajado e na outra o malho. E aí, qual foi o símbolo que Deus usou para que Moisés libertasse aquele povo do deserto? O cajado, né? Justamente o cajado. Isso é mais um sinal para o faraó, porque Moisés provavelmente, quando ele estava no Egito, ele tinha um cajado de ouro também, porque ele era da família real, ele era um dos herdeiros ao trono, né? Sua mãe de criação, né? Que usam vários nomes para ela, eu prefiro usar o Henut Mili, né? Ela era uma princesa do Egito, né? Ela era filha do faraó. Então, com certeza, Moisés, que foi adotado por ela, usava um cajado de ouro também na mão. E agora ele volta para lá com um cajado, mas um cajado de madeira, né? E justamente com esse cajado, e o Arão depois com o dele também, é que eles fazem os sinais. O primeiro sinal que Moisés fez foi transformar o cajado em cobra na frente do faraó.
né? Parecia uma coisa, nossa, uma coisa tão besta, né? Até porque os feiticeiros do faraó fizeram igual, mas não era. Você vê que quando Moisés joga o cajado no chão lá, quando Deus fala para ele, joga, para ele ver qual que era o sinal que ele ia dar, e ele se assusta com a cobra e dá um passo para trás, aí Deus fala para ele, pega a cobra pela cauda. Quando ele pega pela cauda, volta a ser cajado, né? E aí quando chega lá, ele faz a mesma coisa, fala, ó, joga o cajado, só que interessante. O cajado que vira a cobra para o faraó não é o de Moisés, é o de Arão, né? É o de Arão. E aí você vê que, que Arão pega, depois ele vai lá e pega pela cauda o cajado, depois que o cajado engoliu as duas cobras feitas pelos feiticeiros do faraó, lá pelos sacerdotes lá do faraó, né? Que Arão joga o cajado, aí os feiticeiros fazem igual, mostrando que eles também sabiam fazer, e a cobra de Arão engoliu os dois, né? Mostrando para o faraó, aí já tem mais um grande sinal de Deus, que o cajado de Deus era mais forte do que o cajado do faraó. Mesmo o cajado do faraó sendo de ouro, e o de Deus é de madeira, né? Olha os sinais. Você vê que quando, a maioria das vezes que Moisés e Arão foram falar com Faraó e fizeram as pragas, eles estavam com os cajados na mão. Quando Moisés vai abrir o mar vermelho, ele está com o cajado na mão, né? É o cajado de Arão que transforma a água do Rio Nilo em sangue, né? É ele que toca com o cajado dele lá na água do Rio Nilo para virar sangue. Moisés levanta o cajado para vir a chuva de pedras. Ou seja, aquilo é um sinal para Faraó de que ele não tinha poder contra esse Deus. Que ele poderia ter o cajado de ouro, mas Deus tinha um cajado de madeira muito mais poderoso que o de ouro de Faraó, né? Então, queridos irmãos, muitas vezes as pessoas dão um valor para coisa errada. E você vê que na novela Os Dez Mandamentos aconteceu uma coisa interessante, né, que cabe também a nossa conversa aqui. A vilã da novela, que era a mãe da princesa Nefertari, né? Ela era vilãzona, ela fez um monte de coisa, ela foi expulsa do palácio, né? E ela estava vivendo nas ruas, né? Em barraca, lá em coisa. Acho que era Unity o nome dela na novela. E ela pegou, ela era antes serva da princesa, mãe do Moisés, né? Aliás, foi ela quem foi retirar o Moisés do rio na novela, né? E aí, ela pega dá um jeito de roubar o cajado de Moisés e leva a Faraó falando que conseguiu tirar a fonte do poder de Moisés, que era o cajado. Porém, as pragas continuaram vindo mesmo sem o cajado de Moisés. Só que o interessante é que o poder que foi reunido em sangue não foi o cajado de Moisés, foi o de Arão. Só que o cajado de Arão ela não roubou, né? E mesmo que ela tivesse roubado, a fonte do poder não era nem o cajado de Moisés nem o de Arão. Era sim Deus, né? Então ali eles entenderam, tanto Unity quanto Ramsés entenderam que ela quis aquilo ali para ela voltar para o palácio, né? Tanto Unity quanto Ramsés entenderam errado, não eram os cajados que tinham poder, mas era Deus, era o Deus poderoso, entendeu? Ramsés era o nome do faraó na novela, né? Tem lugar que fala que é Tutamés, Ramsés, enfim, não importa, importa que ele era o faraó, né? Então, a gente vê, queridos irmãos, que o faraó, isso aí foi na novela, tá? De roubar o cajado, mas na Bíblia não tem isso, tá? É só um comentário para vocês entenderem que muitas vezes as pessoas põem a fé na coisa errada, né? Como o povo de Israel, eles põem a fé em Moisés e não em Deus, né? Então, isso foi mais uma afronta, o cajado a Faraó. Por quê? Porque quando o Faraó ia dar um veredito, quando ele ia dar um juízo,
ou ia julgar alguém, ele levantava o cajado e o malho, né? E aí ele dava o veredito. Quando ele foi julgar a José, que ele inocentou José, ele pegou e levantou o malho e o cajado. Quando ele condenou o, o cozinheiro à morte e libertou o copeiro, ele levantou o malho e o cajado. Então, esse era o símbolo do faraó. Quando ele ia dar um veredito, ele levantava o malho e o cajado. Então, queridos irmãos, é como se Deus estivesse indo com o cajado lá de Moisés e dando um veredito para Faraó. Você está derrotado. Você, dou a ordem agora para você. Liberte o meu povo do Egito. Entendeu? Aquele cajado de Moisés estava representando isso. Né? Era um veredito de Deus para Ramsés, ou para o Faraó, ou para Tutamés, né? Como quiser chamá-lo. Então, aí aqui está o veredito: liberte o meu povo do Egito, ou sofrerá as consequências. É uma ordem. Então, aquele cajado na mão de Moisés representava uma ordem para Ramsés. Isso muitas pessoas passam despercebido. Para mim mesmo passou. Mas depois estudando, né, eu ouvi ontem um devocional diário, tal, que me fez perceber isso e eu trouxe para a meditação de hoje, né? Então, o cajado de Moisés representava uma ordem de Deus a Faraó. Então, é mais um ponto que a gente tem que olhar quando a gente for reler essa história, né, a gente entender que aquele cajado está representando uma ordem a Faraó. Quando ele ia dar uma ordem, quando ele ia dar um veredito, um julgamento, ele levantava. Então, é como se Deus estivesse julgando o Faraó e falando: você foi condenado a libertar o povo. Então agora cumpra a minha ordem. E o Faraó se negou a cumprir a ordem de Deus. Aí veio as pragas. Só depois que morreu o filho, aquele então cumpriu a ordem de Deus e mandou o povo embora. Mas ele foi atrás e ainda assim acabou tendo um destino terrível, né? Acabou todo o exército dele e ele também morreu afogado, né? Está escrito em Salmos, né? Que Deus jogou no Rio Nilo Faraó e seu exército. Então, possivelmente ele morreu afogado lá no Rio Nilo. Rio Nilo não, no Mar Vermelho, né? Então, queridos irmãos, você vê que a coisa é tão forte, essa libertação do povo de Israel, que cada vez que a gente vai vendo esses pontos, a gente vai entendendo mais profundo o que aconteceu ali. Deus chegou e deu uma ordem a Faraó. Depois, como o Faraó se negou a cumprir essa ordem, ele fez o quê? Atacou deuses por deuses do Faraó para demonstrar para o Faraó que os deuses dele não tinham poder algum. Né? Porque o Faraó falou: eu não conheço esse Deus e não vou obedecer o que ele está falando, não vou seguir, eu não conheço esse Deus. Então Deus falou para ele, como se Deus falasse para ele: agora você vai me conhecer. Aí Deus falou: tá vendo o Rio Nilo? Não tem poder nenhum, transformou em sangue. Tá vendo a Deus no cara de rã? Não tem poder nenhum, não impediu as rãs de entrar nos seus aposentos aí. Tá vendo Deus tal, dos insetos, não sei o quê? Não impediu a praga dos piolhos. Tá vendo a deusa da saúde, não sei do quê? Não impediu a praga lá das úlceras. Ah, tá vendo o Deus não sei do quê? Não impediu a praga de cair chuva do céu de pedra. Ah, tá vendo os deuses não sei do quê? Lá o Apis e a deusa vaca lá, não impediu dos animais morrerem. Ah, tá vendo o Deus Ra? Não impediu a praga das trevas. Tá vendo o Deus não sei o que, não impediu a praga dos gafanhotos. Por fim, tá vendo aí o próprio Deus Horus, você, Faraó, Deus Horus vivo, não teve poder para impedir a morte do seu próprio filho. Entendeu? Mostrou para o Faraó que nenhum dos deuses dele tinha poder. Agora, liberta o meu povo, Faraó. Aí o Faraó foi e libertou, né, o povo de Israel. Ele foi atrás, se arrependeu, foi atrás e morreu afogado. Aí Deus mostrou mais ainda naquele momento o Faraó seu poder. Fechou o caminho dele do exército com aquela nuvem de fogo, fez o mar vermelho se abrir na frente do Faraó e do exército. Aí o povo de Israel passou pelo mar vermelho. E aí, quando eles já estavam 99% passado, Deus liberou o Faraó e o seu exército que foram atrás deles. Quando passou o último, Moisés levantou o cajado lá de novo, mostrando o símbolo do cajado mais uma vez, né? Primeiro,
Moisés abre com o cajado, mostrando para o faraó, mais uma vez Deus ali, né? O poder de Deus, o cajado ali, a ordem, né? E aí depois ele fecha o mar vermelho de novo com o cajado, faraó e o exército morrem afogados. Né? Fiquei com dó dos cavalos, né? Que morreram afogados também. Mas, porque eles estavam naquelas bigas, né? Aqueles carros puxados do cavalo, tudo. Então é assim. Então, queridos irmãos, é simples. Você vê o poder e a magnitude que Deus usou para expulsar aquele povo do Egito. E tudo isso chegou aos ouvidos dos povos vizinhos. Então, foi por isso que Raabe lá na frente temeu ao Senhor, quando ela viu o povo de Israel às portas da sua cidade. Ela entendeu que a sua cidade não tinha a mínima chance contra aquele povo, porque eles tinham Deus com ele, que era o único Deus poderoso, que nenhum dos deuses egípcios foi capaz de derrotá-los. E além disso, no caminho, eles derrotaram mais 2 ou 3 povos e assumiram as suas terras ali, né, que foi dividida entre a tribo de Ruben, Gade e metade de Manassés. Suas famílias ficaram lá, dessas tribos, né, mas eles foram para o outro lado do Rio Jordão para conquistar o resto das terras. Então Raabe sabia que não tinha chance para Jericó. Sabia que aquele Deus iria dar a vitória a Israel. Então ela se aliou a eles para viver. Então se Raabe soube tudo isso e ela pôde mudar, e ela pôde aceitar o Senhor, foi salva, e não só foi salva, como ela participa da descendência dos ancestrais de Jesus, né? Dos humanos ancestrais de Jesus, né? Tá na genealogia de Cristo, tá lá o nome dela, e ela também tá como nas heroínas da fé. Os outros todos poderiam ter feito a mesma coisa. Se o povo de Jericó tivesse se rendido ao Senhor, eles não teriam sido mortos. Se os outros povos ali tivessem se rendido ao Senhor, tivessem mudado o seu jeito, nenhum deles teriam sido mortos. Então eles tiveram oportunidade, assim como o Egito teve, eles também tiveram. Mas, né, teve muitos egípcios, por exemplo, que seguiram o faraó, que seguiram Moisés, aliás, né, que foram junto com os israelitas embora. Mas alguns deles provavelmente morreram ali no bezerro de ouro, outros talvez não. Na Bíblia não fala exatamente, né? Mas Moisés, alguns foram com Moisés. Então você vê que teve egípcios que acreditaram em Deus, tanto que na última praga muitos egípcios foram, com certeza, para a casa dos israelitas com seus primogênitos. Outros talvez tenham pintado as portas das suas casas com sangue, vocês ficaram sabendo, né? Vocês ficaram sabendo que tinham que fazer isso. Então, eles protegeram seus filhos. E muitos deles, com certeza, foram embora com o povo de Israel. Porque entenderam quem era esse Deus. Portanto, Deus estava querendo o quê? Chamar a atenção do Egito e dos povos da época de que ele era o único Deus poderoso, né? Então, todos esses povos que foram dizimados por Israel, não foram dizimados ali, isso aí foi horrível, foi uma vingança de Deus, isso aí Deus não deu chance para eles, não, deu muita chance. Eles não se voltaram para Deus porque não quiseram, eles tiveram oportunidade, eles viram o que Deus fez no Egito. Foi muito mais forte do que a gente imagina, né? Ele deu ordem ao rei mais poderoso da terra naquele momento, que era o Egito. Deus deu a ordem para Ramsés com o cajado. Depois ele acaba com todos os deuses deles ali, mostrando que nenhum tinha poder nenhum. Que ele era o único Deus. Então, se mesmo assim os outros povos também não ouviram, eles tiveram essa oportunidade, né? Tiveram, né? E eles viram que o povo lá, os amalequitas, acho que é amalequitas, né? Amoreus, eu sempre confundo os dois povos, que atacaram o Israel lá no deserto. Moisés ficou com o braço pro céu lá, levantou os braços, ficou orando, o povo de Israel ganhava a guerra. Mas Moisés começou a cansar, os braços dele foram descendo e o povo começou a perder. Aí Ur segurou o braço dele de um lado e o Arão do outro, para continuar com os braços levantados, ele orando, e o povo ganhando a guerra, e ganhou a guerra. Então depois disso, eles derrotaram alguns povos e tomaram as suas cidades, antes de cruzar o Rio Jordão. Por quê? Porque Deus era com eles. Então, tudo isso chegou àqueles povos. Então eles tinham que ter medo desse povo, né? Você vê que o rei de Moabe, se não me engano, ele temeu tanto aquilo que ele tentou chamar Balaão para amaldiçoar aquele povo.
Mas Balaão, ele era um profeta de Deus, em até aspas, ele era um profeta verdadeiro. Só que ele era muito ambicioso, né? E ele se negou, né? Ele seguiu o que Deus orientou a ele, e primeiro ele se negou a ir, depois ele foi, porque Deus falou para ele ir, e ele abençoou o povo de Israel, né? 3 vezes. Porém, porque Deus ordenou ele fazer isso. Porém, ele falou algo depois pro rei, para que ele fizesse para enfraquecer o povo de Israel. Foi por isso que ele acabou sendo morto depois, né, no ataque que Israel fez. Porque ele mandou que o rei de Moabe mandasse suas sacerdotisas lá, que eram prostitutas, evidentemente, para seduzir e se deitar com os homens de Israel que estavam de guarda. E isso trouxe uma praga sobre Israel, né? Muita gente morreu nessa praga, outros ficaram muito doentes, e somente quando Finéias, filho de Eleazar, neto de Arão, foi lá e matou a sacerdotisa lá que estava se deitando com os israelitas lá, pegou uma lança e atravessou ela e ele ao mesmo tempo, né? Cosbe, acho que era o nome dela. E ele pegou e, e então a praga cessou. Então, por isso que Balaão foi condenado à morte depois. Mas por isso que ele é colocado como um falso profeta, mas ele não era falso, ele falava realmente com Deus, né? Deus falava realmente com Balaão. Mas então, quer dizer, mas você vê que todo poder, nada foi suficiente. Mesmo o que Balaão falou, não foi suficiente para abalar o povo de Israel. Porque Deus estava ali, Deus agiu através de Finéias, né? Então, quando Finéias viu aquela cena, viu os israelitas chegando com a Cosme lá, com a sacerdotisa lá dos deuses dos Moabitas, e entrando na tenda lá, ele ficou revoltado, ele pegou a lança e foi correndo atrás deles. Quando os dois estavam deitados lá, já praticando o ato sexual na cama, lá deles lá, ele chegou e pima com a lança, atravessando os dois, com toda a raiva. E a praga cessou. Finéias depois acabou virando um sumo sacerdote, né? Porque Arão morreu, seu pai Eleazar assumiu o sumo sacerdócio, e depois ele no lugar do pai, né? Então, Finéias foi um herói ali também, né? Ter feito aquilo. Então é assim, queridos irmãos. Então nós vemos como Deus tira do Egito o povo de Israel. É muito mais forte do que a gente pensa. Ordenando com o cajado e não dando juízo ali, veredito, né? Eu estou dando veredito, a ordem. Estou dando qual que é o veredito aqui, o julgamento. Eu fiz julgamento e a conclusão foi: liberte o povo de Israel. Eu julguei e julguei a causa, e a causa é libertação. Essa foi a sentença. E aí Ramsés, isso aí provavelmente deixou o faraó ainda mais irritado, né? Entendeu? Então, tudo isso é demonstração de poder de Deus, queridos irmãos. Tá certo? Então Deus, ele demonstra seu poder de várias maneiras. Então, quando a gente estudar uma coisa da Bíblia, a gente tem que olhar profundamente, porque é o que acontece, né? A gente olha e não percebe, mas a Bíblia é tão profunda que tem coisas que passam despercebidas, principalmente quando você lê a Bíblia traduzida para o português, né? Passam muitas coisas despercebidas. Mas quando você lê ela, se você vai atrás da expressão original, aí você vai vendo coisas interessantes também. Por isso que é importante a gente ter acesso a tanto a original quanto as outras, para a gente poder ir debatendo ali e tentando saber a verdade, né? Tá certo, queridos irmãos? Vamos fazer uma oração de encerramento. Querido Deus amado, obrigado por essa meditação, obrigado por mais esse ensinamento, que possamos agora, cada vez que ler essas histórias dos 10 mandamentos ali, o êxodo, a gente possa enxergar mais profundamente aquelas ações, entender mais profundamente o que está acontecendo ali. Nós possamos levar cada vez mais para a nossa vida e entender que Deus é quem manda, que Ele foi o juízo ali, não tem como outra pessoa, Senhor. Nós sabemos que o Senhor é o único que é o juízo, meu Pai. Que o Senhor, meu Deus, é o único que pode fazer o bem a todos nós, Senhor. Quero agradecer, Senhor, ontem mais o livramento que o Senhor me deu, Pai. Muito obrigado, Senhor, que mesmo tendo tido aquele incidente no caminho de trabalhar, eu saí bem ileso e não houve
danos tão graves assim no meu carro, Senhor. Muito obrigado pelo livramento de ontem, Pai. Peço, Senhor, que as pessoas que estão me ouvindo aqui, inscritas no meu canal ou não, e aquelas que estão inscritas que não estão me ouvindo, que possam ir voltar do seu trabalho hoje em segurança, ou voltar para que vocês estiverem no trabalho, Senhor. Que eu possa trabalhar daqui a pouquinho e voltar em segurança, Pai. Que assim seja, meu Deus. Abençoe todos nós, Pai. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Eu oro e peço em nome do Senhor Jesus. Amém. Obrigado, queridos irmãos. E lembre-se, Deus mostrou o seu juízo. Que é Ele quem manda. Que Ele é quem dá o veredito. Não é nenhum rei, não é nenhum ser humano. Então, na hora que Deus fala para você, não faça isso, Ele está te dando um veredito. É Ele quem manda. Ninguém é mais poderoso do que Ele. O que Ele fala é lei. Então, vamos seguir o que Ele nos orientou, queridos irmãos, porque o que Ele quer é o melhor para a gente. Tá? Parece que é uma ordem, então Ele está querendo obrigar a gente a fazer algo. Não. Ele está querendo o melhor para a gente. Ele sabe que aquilo é o melhor para a gente, porque Ele enxerga tudo, Ele sabe de tudo, né? Ele é onisciente, onipresente, onipotente. Ele vê tudo, Ele ouve tudo, Ele sabe de tudo. Portanto, Ele sabe o que é melhor para a gente. Nós enxergamos uma parte, Ele enxerga o todo. Tá certo? Então é isso, queridos irmãos. Muito obrigado a todos. Vamos seguir essas orientações, porque eles só têm a ganhar. Se o Faraó tivesse ouvido o que Moisés disse, libertado o povo, ele teria sofrido muito menos e não teria até morrido, né? Tá certo? Muito obrigado, queridos irmãos. Que Deus abençoe a todos. Amém.